Que a espiritualidade maior esteja conosco, nos abençoando. É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente, nesse início de semana, onde nós nos reunimos em sentimento, em pensamento, elevando a nossa vibração ao nosso Mestre Jesus. Convido aos irmãos que fechem seus olhos, que sintam a presença do nosso Mestre em nosso lar, em nosso coração. E a Ele levemos o nosso agradecimento por esse dia de bênção, de proteção e de realizações. Amado Jesus, humildemente nos reunimos para louvar-te, para estudarmos o teu evangelho de amor e assim aprendermos, Senhor, a fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vontade de encontrar a Ti, de viver o teu exemplo. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos de Ti, por todo o amparo da espiritualidade amiga e por todas as oportunidades que nós temos de falar contigo, de nos reunirmos em Teu nome e assim recebermos as Tuas bênçãos. Ampare, Senhor, cada um aqui que se encontra aqui hoje, aqueles nossos irmãos que não puderam estar. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão chegando ao plano físico. Ampare a todos aqueles que estão deixando e partindo para a pátria espiritual. Console os seus parentes, seus entes queridos. E sabemos que a espiritualidade está a postos, abençoando e consolando a todos. Mestre, que a tua luz envolva o nosso planeta, abençoe o nosso estudo. Queridos mentores, clareiem nossa mente, nossa inteligência, nosso pensamento, para que possamos entender, possamos contribuir com o estudo da noite e assim amadurecermos em nossa jornada. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, que assim seja. Eu passo a palavra à nossa querida Ângela, que fará a leitura por nós. Obrigado, Mércia. Obrigado pela essa linda prece que nos enche de força e coragem. Boa noite, meus irmãos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje nos traz para nossa instrução, para nossa evolução, a palavra sobre a fé transforma montanhas. O capítulo é o 19 e o item é o 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente,
esse edifício sobre alicerces inamovíveis, levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Que assim seja. Eu passo a palavra agora para a nossa irmã Michele, que vai comentar sobre o texto. Boa noite a todos. Obrigada por essa leitura, né? Vamos agradecer por esse presente, né? Esse banquete agora nessa noite. Que possamos iluminar com essa palavra todos os nossos lares, né? Bem, aqui no nosso título do Inte 11 fala assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. Bem, como não ter esperança com esse início de título, né? A mãe da esperança. Então é um grande consolo. A gente desde criancinha, onde que a gente recorre, né? Tá aquele sufoco, vamos lá na mãe. Então, a fé é o nosso pilar, né? A gente é o que nos sustenta. Então, aqui fala assim, a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, o que que nos faz lembrar? Pensar que a fé não é sobre pedir, não é sobre eu deitar na minha cama aqui agora, apagar a luz, me conectar com Deus e ficar aqui pedindo, né? Não é sobre isso, a gente sabe que não. E a gente tem que sustentar e lembrar disso a todo tempo. A fé é um crescimento, é um conjunto. As virtudes estão todas juntas. Por isso fala aqui no texto, a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E essa esperança e a caridade que está nessa trindade, que é o que nos sustenta, é que às vezes a gente tem que parar para pensar. Eu já me refleti nisso. Quando às vezes vocês todos já devem ter passado por essa experiência. Às vezes a gente conhece uma pessoa que a gente sabe que ela é uma pessoa alegre, que ela é uma pessoa que está sempre bem, está ali te tratando bem, mas você sabe um pouquinho dos problemas dela. Você sabe que ela tem às vezes algum problema com um filho, aconteceu algo que não está indo bem no seu profissional, no seu trabalho, mas o que que essa pessoa faz? Ela não espera receber tudo para ser feliz, para ser agradável, para fazer o bem. O que que essa pessoa faz durante o caminho? Ela utiliza todas as virtudes para se manter de pé, para ser forte. Então, a gente não pode simplesmente deitar, né, aqui atrás, ou ir na igreja, ou ir lá no centro espírita, e pedir, e achar que a fé é isso. Eu vou pedir, Deus sabe que eu estou sempre aqui fazendo uma tarefa, isso, Ele vai me ajudar. Não. É um constante, é um conjunto. As virtudes têm que estar fazendo parte da nossa vida. É uma coisa que alimenta a outra. A esperança, ela está dentro da paciência. Então, às vezes, quando você encontra uma pessoa forte, que você sabe que ela está passando por um problema, ela não vai descontar os problemas dela em você, porque a gente já tem o nosso. Ou seja, ela tem essa sabedoria, esse discernimento para isso. Então, eu vejo que a fé é um conjunto de cada coisa. Às vezes, até isso a gente tem que reconhecer, quando a gente pede alguma coisa, e quando a gente está orando, entender que o que não aconteceu ainda, às vezes um processo de relacionamento com alguém, algo que precisa de acontecer, de renovar, de mudar na nossa vida, não aconteceu ainda, porque Deus está nos ajudando a amadurecer aquele processo. Mas enquanto isso, durante o caminho, né, que sempre tem aflições, dificuldades, pedras nos nossos caminhos, a gente vai tendo a paciência, coloca a caridade, porque quando a gente sai de casa para fazer algo, em um trabalho, uma tarefa, ou sai de casa para ir simplesmente em algum lugar, mas encontra com uma pessoa, a gente tem que dar o melhor de nós, porque deixar ali naquele meio do caminho
o nosso problema, não vai adiantar de nada. Então, é essa criação, essa constância que vai alimentando isso, né? Eu queria deixar aqui sobre fé 2 passagens rapidinho. No livro Há 2000 anos, né? Quando Públio Lentulus tem um encontro com Jesus, a fé dele, apesar que ele queria curar a filha dele, a Flávia, era uma fé, assim, ele foi para pedir. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Deixa eu ir lá, ver se Jesus vai fazer isso por mim. E ele fez isso na calada da noite, né? Nem foi de dia. Então, às vezes, a gente tem que pensar se não está agindo assim com a fé, né? Então, ele foi na calada da noite fazer um pedido a Jesus, mas a filha dele foi curada da lepra. Mas por que que ela foi curada? Ele tinha um pouquinho desse pedido, essa vontade, esse amor, mas tinha muito orgulho ali. Mas o conjunto de tudo isso que Jesus fez por aquele momento, pela Flávia, por aquela família, mesmo Lívia, que é a esposa de Públio Lentulus, estava passando também, ela tinha muita fé. Então, é um conjunto. Até aquilo que a gente é agraciado é um conjunto. Mas o orgulho de Públio Lentulus não mudou, né? Então, mas teve aquela cura. A mesma coisa Saulo, né? Ele teve um encontro de uma visão com Jesus, mas teve uma mudança a partir dali. É o que? A fé. Ali Jesus não fez nada por Saulo, quando a transformação dele começou nesse encontro, que ele virou Paulo de Tarso, né? Essa mudança foi o seguinte: no encontro de Jesus com Paulo de Tarso, ele deixa para ele assim, segue, continua aí para Damasco, ou seja, no sentido de você vai continuar na caminhada. E é essa caminhada e essa transformação que alimentou a fé de Paulo de Tarso, que foi um grande espírito que de perseguidor passou a ser perseguido, mas fiel ao Cristo. Então, a gente tem que pensar na gente no sentido assim, como que está o nosso processo que a gente está encontrando com Cristo ao longo do caminho, né? Como é que o que a gente está alimentando? Por isso a gente tem que sempre pedir, Senhor, aumentai minha fé, alimentai minha fé. Porque é fácil? Não, porque a gente tem muitas pedras no caminho, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa ser forte e usar de todas as virtudes para a nossa vida e a vida do nosso próximo. Eu gostaria de deixar aqui, né, um espaço para todos que quiserem comentar, que quiserem falar de alguma passagem, ou da sua vida, ou aqui do próprio texto, né, que tem um pouquinho de cada coisa. Eu conto com a colaboração de todos e que a gente possa um aprender com o outro, né? Quem tiver a vontade para falar, pode falar. Só levantar a mão aí. Alguém quer falar? Vou deixar o espaço. Se não quiser, eu vou ler uma outra passagem aqui para vocês. Eu quero, eu quero falar, Michele. A respeito da fé, né, gente? A fé ela nos leva, né, à superação. Através dela, nós mudamos, né, a visão dos fatos que nos acontecem, né? Ela nos fortalece. Através desse fortalecimento da fé pela prece, a gente sai do desespero, a gente consegue ver uma estratégia, né? O problema está ali, mas vem uma estratégia, uma orientação, uma tranquilidade, uma calma no coração, né? Que às vezes a gente presta atenção tanto no problema do desespero, seja o que for, que nesse momento da fé, quando você harmoniza, quando você acalma o coração e você vê que você é capaz. Você, logo, a espiritualidade consegue chegar para a gente, consegue mostrar, nós permitimos que as pessoas se aproximem, né, e nos acolham ou nos orientem, e a prece é sempre um recurso para tudo, né, tanto para agradecer quanto para fortalecer. Ela suaviza a nossa angústia,
de cada momento, né? E vai fortalecendo a nossa fé, porque nós sabemos que somos ouvidos, nós sabemos que tudo tem a seu tempo, tudo vem acontecendo, né? E vai nos dando esse suporte, mas a fé ela é vivendo, é vivendo. E cada um na sua intensidade, cada um ao seu momento, mas nós não devemos perder a oportunidade de falar sobre a fé com o outro, de mostrar, de dar testemunhos, né? Porque às vezes é disso que as pessoas precisam, de ouvir um relato de fé, de um momento que foi acolhido, e com isso vai solidificando, né, a fé, estruturando para todos. E É, é o que Cristo faz conosco, né? esse acolhimento, né, é o que a gente, o que no início aqui falado, a fé, a mãe da esperança, né, Messi? Porque se a gente não se alimentar disso, a gente cai, né? É o edifício aqui que eu acho que a Ângela leu 2 vezes, tem essa palavra, né? É, do edifício, a gente precisa de se sustentar, porque senão esmorece, cansa, e aí, através da prece, da oração, igual você falou, volta, relembra que você é forte, que Deus está ali com você, e segue, porque tem que levantar a cabeça, né? Miriam, quer falar? Sim, quero trazer uma frase do Chico Xavier, né, pelo mentor, pelo Emmanuel, que a fé não te arredará das provas inevitáveis da vida, mas te investirá de força de vida para suportá-las. E aí eu trago para vocês, eu vou ser breve, porque o Leão levantou a mão, a Ângela também. A maioria de vocês sabe que em 2024 a minha família perdeu tudo na enchente. Nós saímos com a roupa do corpo. Nós não perdemos tudo, porque nós não perdemos a fé. Nós perdemos os bens materiais, tá? E se nós não tivéssemos fé naquele momento, com certeza nós teríamos esmorecido. Mas Deus é muito bom, porque a gente aprendeu muita coisa. No nosso caminho cruzaram pessoas muito boas. Então, Deus às vezes fecha uma porta, mas abre uma janela. Então a gente não pode esquecer disso. A fé nos mantém, nos sustenta. Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos fé, como seria? Passo a palavra. Miriam, você sabe o que que te sustentou, né? Igual você falou, perdemos tudo, os bens materiais, né? Mas ficou os tesouros do espírito, né? É o que nos resta, é o que nos sobra, porque o que vamos levar é exatamente isso. Então você pode perder tudo, mas isso jamais o seu espírito perde. E tudo isso que a gente tem como tesouro no nosso espírito fica gravado no perispírito, fica com a gente eternamente, né? Eu passo a palavra para a Ângela. Obrigada, amiga. Para mim, assim, o que eu penso da fé, o que eu acho mais legal, mais lindo sobre a fé, é a gente acreditar no que a gente não enxerga. Acreditar como, por exemplo, o vento. A gente sente o vento, mas a gente não enxerga. E a fé é isso para mim, a gente acreditar numa força maior, acreditar que existe Jesus, que Deus criou tudo, que tem essa espiritualidade à nossa volta para nos sustentar, para nos encaminhar, que apesar de tudo, de todo o sofrimento, de toda a perda, que nem a Miriam aconteceu na vida dela e de tantas outras pessoas, que com a fé que ela teve e tem, foi o que ajudou a ela a encarar tudo com força e coragem. Porque sem essa fé alicerçada na rocha, esse edifício, como está escrito no texto, ter uma base sólida e profunda, a gente não consegue levar a vida. E como falou a Mércia, a prece é um bálsamo na vida da gente, meus amigos. Junto à fé, junto com a prece, a gente vence o mundo, a gente vence a nós mesmos, a gente consegue
cada vez mais atrair amigos espirituais, além do nosso anjo guia, para nos ajudar, porque sabe que ali, no caso nós, que temos a fé verdadeira, e que a gente faz a prece, que a gente está com esse campo aberto, com a comunhão com o alto, a espiritualidade amiga, aqueles que simpatizam com a gente, que enxergam em nós a predisposição para a renovação, para o bem, eles vêm nos ajudar. Eles nos mostram os caminhos. Às vezes mostram um caminho muito difícil, muito doído, mas sempre tem uma razão de ser. Apesar do caminho doído, apesar do caminho das flores, todo caminho tem uma razão de ser. E se a gente tem a fé verdadeira, a gente vai vencendo um por um e cada vez mais a gente vai se instruindo, vai se aprimorando, que, como eu digo, que é esse o nosso fanal, a nossa evolução. É isso aí, que eu Muito espero ter obrigada. contribuído. Eu que agradeço. Realmente, né, a nossa vibração, né, os nossos amigos espirituais estão sempre próximos, e é o que nos sustenta, e eles sentem, né, estamos num conjunto, é uma união, né, os dois planos da vida. Leão, pode falar. Eu vou tentar ser sucinto e resumir. Eu tenho um problema em me comunicar, mas eu vou pela linha de, assim, testemunho. Eu já comentei ao grupo que eu sou portador de esclerose múltipla desde 2013, e com ela veio diabetes, hipertensão, e em 2022 eu tive que fazer uma cirurgia onde foi colocado 4 pontes de safenas e uma mamária. Mas o que eu quero contar se refere a uma experiência espiritual que eu passei pela fé. Eu estava, quando descobri que era portador de esclerose múltipla, eu morava em Porto Alegre, e aí não quis mais saber da capital e resolvi morar em Bento Gonçalves. E em 2016, a esclerose ela te leva, no transcorrer do tempo, a ser cadeirante ou a perder a visão, ou a não ser nenhuma dessas duas coisas, que é o que eu espero. Eu sigo rigorosamente o que os médicos que me acompanham desde 2013, neurologista, endocrinologista, oftalmologista, urologista, cardiologista, eu acompanho rigorosamente o que eles recomendam. Mas em 2016, num exame de rotina, lá em Bento Gonçalves, me surgiu um problema grave da visão no exame. E aí, era exame de rotina, tinha que me apresentar em Porto Alegre na terça-feira, isso era numa quinta-feira. Na sexta, eu estava participando de uma casa espírita lá em Bento Gonçalves. Eu fui participar da reunião e comentei com um amigo lá o que estava acontecendo comigo. E ele me disse, fala com o Chico, que é o diretor da casa lá, se chama Chico também. Passa para ele essa tua história. E aí, no final da palestra, eu fui e passei para ele o que estava acontecendo. Aí ele me olhou e me disse, olha, Leão, quando é que é a tua consulta? Eu digo, é terça-feira em Porto Alegre. Faz o seguinte, vai tranquilo, se tiver que fazer cirurgia, não esquenta, vai tranquilo para a cirurgia, tá? Nós vamos estar aqui na prece por você. Bom, eu desci a serra até a capital, que são 90 quilômetros, completamente cego. Até hoje eu não sei como eu não me acidentei, porque eu já fui imaginando voltar para casa cego, a minha vida ser outra a partir de então. Chegamos em Porto Alegre, a minha filha é enfermeira, eu pedi para que ela me acompanhasse à consulta ao neurologista. O neurologista olhou o exame e disse, realmente, teu caso é de cirurgia e é para agora, antes que tu perca a visão. Vou ligar para um médico meu, amigo, da Santa Casa, especialista, ele é um neurocirurgião, para que ele faça o procedimento contigo. E eu saí do consultório desse neurologista que me acompanha há muito tempo, desde o início. E aí,
acompanhado da minha filha, eu fui para a Santa Casa. O cirurgião lá nos atendeu, era um alemão já veterano, daqueles bem seco, olhou para o exame e disse, teu caso é de cirurgia e o teu plano não paga essa cirurgia, já te aviso. Então, prepara o bolso também. Seco, assim como o alemão é, a maioria deles. Aí, ele disse, mas antes que tu faça a cirurgia, eu vou confirmar esse teu exame aqui. Tu tem condições de permanecer em Porto Alegre 3 dias? Eu digo, sim, pela minha saúde, eu vou permanecer, sim, senhor. Então tá, vamos refazer esse exame amanhã e depois de amanhã tu retorna aqui. Aí no outro dia refiz o exame na Santa Casa e voltei o dia posterior para ver o resultado. Resumindo, não tinha nada. Que O benção. médico olhou e disse, o que tu fez nesses dias que tu tá aqui na capital? Digo, não fiz nada, doutor. Mas olha aqui, olha para esse exame, olha para o exame que tu tinha. Absolutamente não é caso de cirurgia, pelo menos por enquanto. E até hoje não precisei da cirurgia. Então, eu acho que a fé realmente move montanhas. Era isso que eu queria contribuir. Desculpe se me alonguei. Não, que isso. Realmente a fé move montanhas mesmo, viu? Porque eu não vou contar meu caso completo, mas eu tenho historinhas assim. Eu tenho só um rim direito, não tenho esquerdo. E teve uns perrengues, tem problema na válvula mitral. Então, assim, a gente vai descobrindo, aí acha que é grave, depois melhora, e vai indo. E muito lindo, porque você retornou ao exame, o grupo continuou em oração, acredito que você também. E a fé é isso, né? É a gente colocar nas mãos do Senhor e entregar tudo que a gente tem. E aí, se for o momento, né, aquele merecimento ali for para o momento, vai acontecer. E quando não acontece, é o que eu falei no início, tem um propósito, né? Tem algo que ainda precisa ser resolvido. Que bom, né? O Júlio, a Mércia e a Dani levantou a mão. Acho que o Júlio, né, Júlio? Depois? Eu posso esperar, eu não me importo, eu não tenho privilégio nenhum, eu fico por último, não tem problema. Pode ser a Mércia, então? Aí segue para a Dani. Pode ser a Dani. Eu só vou ler o chat. Ah, tá. Eu leio aqui rapidinho. Espera aí, só um pouquinho. A Wanda, ela diz, ter fé é não perder a esperança, procurar praticar a caridade, a fé ilumina o coração, a esperança sustenta os passos e a caridade demonstra o amor em nossas atitudes. Era isso. Muito lindo. É isso mesmo. Dani, pode abrir o microfone, fica à vontade. Boa noite a todos vocês, Deus abençoe. O leão, o testemunho do leão me faz lembrar uma coisa que aconteceu comigo. O meu pai, que partiu faz 3 semanas, ele descobriu que ele tinha câncer em 2011. Quando descobriram que ele tinha câncer, já estava no estado bem avançado, e o médico falou com ele, o senhor tem 6 meses de vida. Porque aqui, Leão, eu moro nos Estados Unidos, e aqui os médicos também são claro, curto e grosso, são bem secos. E meu pai olhou para o médico e falou, 6 meses? Eu te vejo daqui a 6 anos. E meu pai voltou para o Brasil. Meu pai fez o tratamento no Brasil, meu pai não teve como é que fala? Essas coisas que a quimioterapia dá, ele não perdeu cabelo, ele comia muito bem, não emagreceu, graças a Deus. E ele voltou, 6 anos depois, para o médico. E o médico olhava para o recorde do meu pai e olhava para ele. Olhava para o recorde do meu pai e olhava para ele. Tipo assim, não acreditando, porque meu pai estava bem. Ele falou, mas senhor, isso não é possível. Ele falou, é possível sim, meu filho. Quem tem fé em Deus, nada acontece. E eu te falei que eu ia te ver em 6 anos. Meu pai levantou e falou, olha, câncer é uma depressão. E quem tem fé em Deus não precisa ter depressão. O meu pai partiu, tem 3 semanas. Mas o que matou meu pai não foi o câncer.
Então, realmente, era assim, o meu pai, ele viveu com a fé. Ele lia a Bíblia, ele falava, quando eu completei 33 anos, ele falou, minha filha, você está completando a idade de Cristo. E era um homem, assim, de muita fé. Então, Leão, o seu testemunho realmente me fez lembrar do meu pai. Muito bonito o seu testemunho, Leão. Que Deus te abençoe muito e, junto com muita oração, nós chegaremos lá. Porque a sua fé é imensa, é muito grande. Tá? Só era isso que eu queria falar. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, Dani. E o seu testemunho do Leão, isso nos alimenta, né? É isso que nos ajuda, né? A entender que tudo é um processo, igual seu pai fazia, né? Ele não deixou o que muitos dizem, a peteca cair, né? Levantou e foi levando a vida, e isso fez para ele muitos anos de vida, né? Ele aproveitou o máximo, porque enquanto a gente tem vida, que é uma bênção de Deus, a gente tem que aproveitar, né? Ângela, pode falar. Depois eu... Dá tempo de eu falar bem rapidinho? Dá sim. Eu quero dar o meu testemunho também, me inspirei agora. Há uns anos atrás, eu tinha areia na vesícula, não era pedra, era areia e era difícil de fazer a cirurgia. Aí eu pedi para me enviarem um reiki para minha gatinha e eu ia fazer o reiki, receber junto com ela. E aí, no momento do reiki, eu senti assim um quentinho nos meus pés. Aí passou-se ali, a minha gatinha melhorou, e passou-se mais ou menos 1 ano e meio, e eu estava já prestes a marcar uma consulta para fazer a cirurgia da vesícula. Aí eu fui fazer um abdômen total de uma outra situação e pedi para a moça, para a médica, como é que está a minha vesícula? Aí ela disse, tua vesícula está bem, não tem nada. E eu, como assim não tem nada? E ela, não, é porque o meu médico, meu ginecologista, diz que eu tenho areia, cheio de areia, que eu tenho que fazer a cirurgia, mas não tem nada, tá tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, que naquele momento, pela minha fé e por o meu merecimento, por alguma razão, eu tive esse merecimento, além da fé, né? É uma soma de tudo, eu acho. A fé, o merecimento que a gente tem, o que a gente faz no nosso cotidiano, nos ajuda a nos livrar de muitos problemas físicos, muitos problemas emocionais, muitos problemas da nossa casa, com os nossos parentes, que a nossa fé e a nossa vigilância nos proporciona a ajudar a nós mesmos e aos outros. É essa a minha contribuição. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, a gente que agradece, Ângela. E outro depoimento lindo, que bom que você falou e deu um tempinho. Júlio, fica à vontade. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Eu honestamente, às vezes fico pensando se eu devo falar ou não, porque às vezes as minhas colocações trazem mais perturbação íntima do que esclarecimento. Mas eu sinto um impulso de falar e eu espero que os irmãos não me entendam mal. Eu ouvi cada depoimento desse, alguns muito emocionados, e vi a coincidência de que muitos nós hoje estamos sanando no espírito que adoecemos no corpo, buscando o remendo da alma para tapar os furos do corpo. É bonito isso. É bonito. Quer dizer que a doença que nos trouxe aqui tem o seu mérito. Ela conseguiu. Parabéns a ela. Foi o único meio, talvez, para espíritos repetentes como nós despertarmos para aquilo que deveria ser despertado. Com relação à fé, eu vou falar daquilo que a gente vive aqui no grupo, tá? Às vezes uma pessoa vem, tá doente, ou tá com um familiar doente, com um animalzinho doente, passando por uma dificuldade, às vezes bem extrema, como aconteceu uma vez, uma pessoa com um câncer em último grau, a pessoa já tinha generalizado o corpo todo e a pessoa veio pedir auxílio. E eu recomendei, tenha fé, tenha fé, tenha fé. A pessoa desencarnou e ela enlouqueceu. Mas como tu disse que se eu tivesse fé? Não, eu nunca disse que ele ia curar, eu não digo isso, eu não sou médico. Ter fé é acreditar nos desígnios de Deus. Isso é ter fé, isso está no dicionário.
Ter fé é acreditar em Deus. E às vezes o que ele planeja para ti é diferente do que tu mesmo planeja. E nós temos que ter essa consciência, porque senão nós voltamos à infância da maturidade. Nós nos tornamos infantes, acreditando, não, se eu rezar, se eu fizer novena, se eu pedir com bastante fé, acreditando que eu vou curar, ele vai curar, nós vamos curar e vai ficar todo mundo bom. Não, não vai. Vai curar aqueles que tiverem que ser curados. Tem uns que eles estão doentes para serem chamados a curar, para despertar a fé. Outros estão doentes porque eles estão resgatando erros do passado e vão desencarnar por aquilo. E é a vida. Mas isso tem que derrubar a tua fé? Não, não tem. Porque o mesmo Senhor que cura uns e não cura outros é Deus igual. E ele vai te dar para ti muito mais retorno se tu tiver fé e tiver uma vida pautada no amor, na paz, no carinho, no respeito ao próximo, do que o oposto disso. Então, ter fé é acreditar que Deus está acima de tudo isso. É fé. Isso é fé. Quer ter fé? É acreditar que existe alguma coisa acima que controla a nossa vida e tudo que está ao nosso redor. No nosso caso, é Deus. Agora, achar que Deus vai se submeter à nossa vontade, ao nosso desejo, a gente pode se frustrar. E é por isso que tem gente que abandona. Eu fui 10 anos lá, e acabou um fulano morrendo, eu abandonei tudo, aquilo não funciona. O que não estava funcionando era a nossa fé. A fé é acreditar em Deus apesar do resultado ser diferente do que nós esperávamos. Porque quando nós estamos com Deus, mesmo que o resultado seja diferente, o final é sempre bom, é sempre mais produtivo, é sempre mais feliz. Porque desencarnar não é o fim. Parece. Para quem olha a vida só a partir da matéria, parece o fim. Mas não é. Não é. Tanto que a gente recebe comunicações de espíritos desencarnados em sociedades espíritas do mundo inteiro todos os dias da semana, o tempo inteiro. Ninguém morreu e ninguém vai morrer. Mas ter fé é saber que eles estão sob o júdice da lei divina. E essa é infalível. Eles vão passar pelo que eles precisam passar para serem melhores, para crescerem, para maturarem. E a isso nós devemos render graça. Se o resultado às vezes não é o que nós esperávamos, eu sinto muito, mas não perca a fé. Porque perder a fé vai trazer mais um encargo de dor e de sofrimento para o teu futuro, seja nessa ou em outra vida. Caminhar ao lado do Cristo é sempre o caminho mais feliz, é o mais curto e é o mais certo. Era isso. Uma boa noite a todos. Michele, deixa só eu ler o último chat, depois que você comentar, tá bom? Pode falar. Pode ler. Espera aí só um minutinho aqui. Muito obrigada, Júlio, pela contribuição. Neline diz, tem uma frase que meu pai falava, seja feliz. Elevo em minha vida em todos os momentos, pois nessa pequena frase está contida a fé em Deus, o amor ao próximo e amor à vida. E eu tenho para mim que fé, Deus sabe o que vai acontecer e a gente às vezes não sabe, né? Mas a fé é acreditar que apesar do que aconteça, nós estaremos amparados. Verdade. Isso mesmo. Igual como o Júlio disse, né, a Messi, o comentário e a leitura agora, foi justamente esse finalzinho pegou o começo, né? Fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, vamos confiar e acreditar em Deus sempre. Ele sabe o caminho que devemos percorrer. Então, às vezes, nem tudo que a gente pede, como o Júlio disse, é exatamente aquilo que é bom para a gente, né? Mas que a gente não perca a fé porque não ganhou aquilo que queria, né? Os filhos pequenininhos têm mania disso, né? Às vezes fica chateado com o pai, com a mãe, não ganhei. Não podemos fazer isso, né? A gente não gosta e aí a gente pensa que está tudo sendo conduzido a Deus.
acreditar sempre no Pai. Ele é o nosso Criador, e o desencarne também, né, é de Deus. Então vamos aceitar tudo com muito amor, né? Muito obrigada a participação de todos, eu agradeço muito, e vamos encaminhar para a parte final, para a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, serenar o nosso coração, agradecer este momento que podemos aqui compartilhar, né, a história de cada um, o comentário de cada um, e com essa troca crescer, né, buscar mais uma fé ativa, né, um Cristo em ação, levar a palavra do Evangelho para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para os nossos lares, né? Que possamos todos nos fortalecer cada vez mais. Senhor, aumentai a nossa fé. Vamos mentalizar agora, vou fazer uma Ave Maria. Até hoje iniciou um trabalho da Valquíria, então quem não pôde participar, que a gente continue, né, essa vibração, e pedir a Maria que nos fortaleça, né, e que Jesus esteja conosco sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças ao Senhor. E uma boa noite a todos. Muito obrigada.